Fala pessoal, sou o Leandro, tudo bem com vocês? Sou professor de História e eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês sobre esse atual momento que a gente está vivendo no Brasil. É um momento um pouco estranho, né? O pessoal tá assustado, acredito, eu também tô, todo mundo está. Mas eu acho que a gente precisa compreender o que está acontecendo no nosso país para conseguir lidar com isso a partir de um entendimento. E para mim a explicação que mais me ajuda a entender o que está acontecendo é a explicação que leva em consideração os aspectos históricos do nosso problema. Eu estou falando sobre os eventos que aconteceram no Brasil na última década, nos últimos 20 anos. Então vamos pegar ali para começar. No ano de 2008, explode a crise internacional do capitalismo, a bolha imobiliária dos Estados Unidos, que quebra um banco gigantesco e aí desencadeia uma série de problemas no mundo inteiro. O Brasil naquela época ele estava bem e durante muito tempo o Brasil conseguiu segurar as ondas dos efeitos, né, dessa crise aqui no nosso país. Ele para tentar segurar os efeitos, o Brasil ele passou a fazer muitas políticas de subsídio às grandes empresas com o intuito de que elas não demitissem pessoas e para que os efeitos da crise fossem os menores possível. Eu até me lembro ainda do Lula falando que no Brasil essa tempestade, que era a crise, não passava de uma marolinha. Em 2013, nós tivemos uma série de protestos aqui no Brasil, que foi muito mais uma crise de representatividade, né? Então, 2013, por causa, tudo começou ali por conta da questão da passagem de ônibus em São Paulo, se não me engano era 12 ou 13 centavos, não me lembro, que tinha que subir da passagem. Iniciaram-se alguns protestos e isso tomou corpo e ganhou um volume, acho que nunca antes visto na história do Brasil, de muitas pessoas que saíram à rua para protestar. Aí, protestando contra o quê? O que essas pessoas queriam? Ninguém sabia. Eu lembro, eu tava lá. Ninguém sabia o que queria. Na verdade, as pessoas só estavam insatisfeitas com o atual modelo das coisas. E isso já era um sinal. Isso foi um sinal que muitas pessoas não souberam ler. Sinal do quê? Sinal de que o povo brasileiro estava se radicalizando. No geral, a população, os trabalhadores, o povo se radicaliza em momentos de crise material. Em momentos onde você perde o emprego, onde a comida fica mais cara, o aluguel fica mais caro, as pessoas tendem a se radicalizar. A questão é, eles vão se radicalizar para a esquerda ou para a direita, né? Como o Brasil vivia uma situação que tinha um governo teoricamente de esquerda no poder, as pessoas no geral acabaram se radicalizando para a direita, claro que não só por isso, né? Tem a ver também com o fato de que durante o período em que o PT governou o Brasil, o PT se tornou um partido do sistema. O PT se tornou um partido pró-sistema. O PT se aproximou das altas camadas da sociedade e se descolou da metade da base da pirâmide, né? Então, como que a gente pode ver isso? Bom, basta ver, por exemplo, agora quem foi que doou para a campanha do Lula, né? Você tem os banqueiros aí, o pessoal do Itaú, quem que tá com Lula, Meirelles, Alckmin. Por quê? Porque quando o PT governou, ele se aproximou da camada mais alta da sociedade. Não estou falando que eles negaram ajuda para as camadas mais baixas, para a base da pirâmide. Mas quando a população estava se radicalizando, o PT, que acabou ganhando uma hegemonia dentro da esquerda brasileira, ele não estava lá próximo dessas pessoas para ajudar nesse processo de radicalização. E tem mais, como o PT era governo, o PT fez de tudo para que essas pessoas não se radicalizassem. Então o PT apostou numa despolitização, ao invés do PT tentar captar esse desânimo e direcionar essa radicalização, o PT não estava lá. E por que eu tô falando tanto do PT? Porque a gente sabe que o PT é uma força gigantesca no Brasil, é o maior partido da dita esquerda do Brasil. A esquerda radical também não estava lá. A esquerda radical não estava organizada nesse período. A esquerda radical estava totalmente desorganizada, totalmente enfraquecida, por não conseguir se articular, não conseguir mostrar a cara. E é claro também porque o sistema, nunca que o sistema vai facilitar a vida da esquerda radical. Então a esquerda radical ela sempre tem que lutar muito para ela conseguir aparecer. Então, bom, a partir de 2013, a população brasileira começou a se radicalizar. O PT era o partido do poder, então não interessava para o PT ver o pessoal radicalizado, logo o PT investiu na despolitização.
Quem que acolheu a radicalização dessas pessoas? A direita e a extrema-direita. Principalmente dando voz para essa radicalização por meio dos humorísticos de internet, memes, vídeos, programas, etc. As pessoas foram se radicalizando, se radicalizando. Chegou um momento em que essa radicalização começou a alcançar as igrejas. Chegou um momento em que essa radicalização começou a ter voz na figura de um deputado do baixo clero com 20 e tantos anos de mandato, que de novidade ele não tinha nada, mas ele começou a dar voz para essa radicalização do povo. Mas a radicalização do povo é o sentimento antissistema. Então, se o Lula é o sistema, o Bolsonaro é antissistema. Se o PT é o sistema, ou quem representa o antipetismo é contra o sistema, porque o sistema é corrupto, porque o sistema ele tá roubando a Petrobras, o sistema ele tá fazendo conchavo com os políticos, com o Gedel, com o Renan Calheiros, então eu sou antissistema, né? E é uma contradição muito grande, porque na história do mundo, quem é antissistema, no geral, é a esquerda. A direita se alia ao sistema. Tanto que essa lorota de que o Bolsonaro é antissistema é realmente uma lorota mesmo, é uma mentira. O Bolsonaro nunca foi antissistema e o Bolsonaro nunca vai ser antissistema. Por que não? Porque ele é um representante do baixo clero, do centrão. O que o centrão mais adora é o sistema. É dali que eles, é ali que eles prosperam, é dali que eles sobrevivem. Beleza? Pois bem, não adianta chorar o leite derramado. O Brasil se radicalizou e uma boa parte das pessoas se radicalizaram para a direita porque foi quem os acolheu, tá? Agora, o que fazer? Né? O que fazer? Contenção de danos e trabalho de base. Mano Brown já tinha falado lá em 2018, as pessoas não entenderam o que ele disse, ou então as pessoas não quiseram entender, e o que o Mano Brown disse é que a gente precisa voltar para a base, tá? É preciso, a esquerda precisa parar de ficar só falando para a população, respeitem a democracia, respeitem as instituições. Isso é uma atitude totalmente pró-sistema. A população que está puta da vida, com fome, sem emprego, se ferrando no Uber, não quer escutar isso. Ela quer um discurso que possa expressar a radicalidade que ela está vivendo agora. Então, a esquerda precisa achar que discurso é esse. A esquerda radical, essa sempre foi radical. O problema é que a esquerda radical não tem muita penetração no sistema, a mídia nunca vai abrir espaço para a esquerda radical, como, por exemplo, abre espaço para a extrema-direita. Exemplo, a extrema-direita tem um canal para chamar de seu, Jovem Pan, Rádio e TV, um canal gigantesco. A maior rede de rádio do Brasil é uma rádio da extrema-direita. Eles passam falando o dia inteiro, disseminando, dando voz à radicalidade de extrema-direita. Qual que é o canal e a rádio da extrema-esquerda? Ou da esquerda radical, né? Não existe, certo? Então a esquerda radical, ela tem o discurso da radicalidade, mas ela não tem os meios para propagar. A esquerda liberal, ela tem os meios para propagar o discurso, mas ela não tem o discurso de radicalidade. O discurso da esquerda liberal é o discurso da conciliação. Então, a esquerda liberal, ela vai ter que encontrar o discurso para dar vazão a esse sentimento de radicalidade do povo brasileiro, compreendendo os sentimentos, compreendendo os medos, compreendendo os valores do povo e não dos queridinhos da esquerda liberal. Eu fiz campanha para o Ciro até o final, né? Mas acho que o Ciro, infelizmente, a campanha dele errou em algumas coisas. O Ciro é uma excelente pessoa. Acredito que ele tenha boas ideias para o Brasil. O Projeto Nacional de Desenvolvimento é um projeto muito mais à esquerda do que o projeto do PT, por exemplo, né? Mas não adianta também ficar, e se fosse? Né? O único que tem capacidade de derrotar o projeto da extrema-direita no Brasil é o Lula. E o Lula é do PT. Então, segundo turno, a única forma realmente de derrotar o bolsonarismo é indo de PT. Voltando no Lula. E por que é preciso barrar o bolsonarismo? Porque o bolsonarismo cresceu nessas eleições. O que a gente precisa fazer agora é que o Bolsonaro diminua. Porque o bolsonarismo é maior que o Bolsonaro. Bolsonarismo e Bolsonaro, se preparem. Se preparem porque tempos terríveis virão. Agora, bolsonarismo sem Bolsonaro vai ser difícil, vai ser complicado, mas existe uma chance, né? Então é isso, gente. Queria gravar esse vídeo aí para falar essas paradas aí.
Espero ter ânimo para gravar mais vídeos. Grande abraço para vocês e até a próxima. Bora de Lula.